Meu nome é Fabrício e eu sou instrutor aqui do SESC. Eu trabalho nesse espaço, que é o espaço de tecnologias e artes, e a gente tem essa série de oficinas, encontros, laboratórios e projetos que pensam arte, tecnologia e ciência também no meio do caminho, né? A gente tem um projeto chamado Ateliê Digital Aberto, que acontece atualmente todas as quartas-feiras à noite, e a partir de março vai acontecer aos sábados, que é uma incubadora de projetos rápidos, assim, né? Você participou, né, uma vez. A gente tem uma série de equipamentos, inclusive a impressora 3D, temos arduinos e peças em eletrônica, ferro de solda e tal. Um monte de coisinhas, e a gente coloca isso à disposição das pessoas, os computadores também, alguns, né? Para que as pessoas possam desenvolver seus próprios projetos, desde que eles tenham a ver com o que a gente faz nesse espaço. Então, artistas que estão começando a usar a tecnologia dentro do seu trabalho, a bem dizer, um dançarino que está trabalhando com captura de movimentos com Kinect e quer trabalhar com arte generativa em tempo real no meio da performance. É o tipo de projeto que a gente tem muito interesse. Ou aluno de curso técnico que tem que fazer o TCC e está pensando num projeto de automação residencial, industrial e tal. A gente também gosta assim, desse tipo de projeto. Coisas que vão assim, que são mais ou menos interdisciplinares, né? Trabalhar com criptografia, eu quero reproduzir para um trabalho da escola o Cryptex do Leonardo da Vinci. Você já passou por aqui também. Então, e aí pessoal, tudo bem? Esse tipo de projetos que a gente tem interesse. Só peguem cadeiras, fiquem à vontade dentro do ateliê. Para participar é só fazer inscrição comigo ou com o Gustavo. A gente marca uma data, né, certinho. A gente então não é necessariamente uma oficina, a gente abre o espaço para que você investigue o assunto que você quer investigar, né? Por isso que chama ateliê. Dentro dos projetos do ateliê aberto, e até pelo fato dele fazer uso da impressora 3D, a gente tem, e ela fica em exposição, a gente tem muita procura. O pessoal sempre para, o que é impressora 3D? A gente viu ali que vocês têm, como que funciona, pode usar e tal. Então, a gente decidiu que sim, ela pode ser usada fazendo parte do ateliê. E é por isso que a gente está fazendo essa oficina aqui, para explicar mais sobre a impressora 3D, para mostrar exatamente o que a gente tem em mãos aqui, para quem nunca viu ter um primeiro contato, para quem já viu, não conhece esse modelo, a gente comparar, trocar ideia. A ideia é que a gente se realimente, né? Então, eu não vou ficar aqui falando, é assim, slide bonitinho. A gente vai basicamente bater papo e fazer pesquisa no Google todos juntos, assim, a partir do que cada um vai falando também, né? E a ideia desse espaço é compartilhar. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Alguém quer começar? Meu nome é Mauro. Mauro? Mauro, você já trabalha com impressão? Nunca trabalhou? Não. Curiosidade. Curiosidade? Legal. Daniel, também sou curioso. Conhecer a impressora, os métodos, tudo, poder compartilhar de ideia, saber como funciona. Vocês já tinham visto? Eu já só internet, TV, essas coisas. Ao vivo e a cores não. Funcionando muito menos. Eu, meu nome é David, já vi impressoras a nível industrial, não as mais simples, eu vi no parque tecnológico mesmo, através no próprio setor da FATEC lá. Né? Então, lá eu conheci, mas assim, no dia lá não estava funcionando, só vi as peças que faziam mesmo, que eu usei as partes para simulação de ossos, do curso de medicina, né? Sistemas biomédicos, apenas isso. Na prática, assim, não vi, não sei ainda as perspectivas, o que dá para fazer no mercado, como que tá. Eu estava vendo até na internet sobre as feiras, os eventos que vai ter em breve aí também. Teve no ano passado, mas eu não pude ir na feira do ano passado. Mas a minha área é outra, também estou aqui na frente. Minha área é consultoria em TI, então, e desenvolvimento, né? Mas gostaria de aprender mais sobre a impressora 3D. Né? Vitor também, eu só estou aqui por curiosidade mesmo. Meu nome é Marcos,
Eu já tive aqui aquela outra vez fazendo o projeto da lâmpada, Da né? lâmpada, assim, né? Muito legal. Também tenho bastante interesse na parte de impressora, né? Meu nome é Gregório. Eu já tenho um contato já com 3D. A gente está com um projeto em execução para utilizar os recursos que uma impressora 3D pode proporcionar, né? Que a gente vê que é uma ferramenta poderosa e parece que é uma utopia para as pessoas, né? Parece que está distante, mas não, né? Você pode ver que está do lado, faz. E a gente tem construindo uma empresa que faça esse serviço, né? Que utiliza os recursos de uma impressora 3D. A gente também faz parte de um grupo também que todos vocês estão convidados a participar também, que é Now Ventures, que é um espaço destinado à comunidade também, que para ter também esses contatos, esse trabalho que o SESC faz de compartilhar recursos, lá também a gente tem, né? Legal. E é isso. Todo sábado, né? Todo sábado pode ir lá, quem quiser. Não, eu tô sabendo. Na verdade, entrar em contato pra ir qualquer dia desses. Vai lá pra gente conversar. Vai lá. Meu nome é Frank, mas eu conheci aquele dia aqui, né, que você teve, estamos conversando um pouco. Sim. Achei legal, né? Ótimo. Ouvir um pouco aí, aprender mais alguma coisa. Massa. Beleza, vamos começar do começo então. Esse aqui é um modelinho que o SESC tem, né, aqui em Sorocaba, que é um modelo chamado PrinterBot. É uma das impressoras mais simples que eu já encontrei na vida, assim. É um kit que você compra dessa marca PrinterBot e você mesmo pode montar. Como a gente estava falando agora há pouco, assim, antes de começar mesmo, essa impressora é incrivelmente simples, assim, o mecanismo de funcionamento. Pode ver que a estrutura dela física, se vocês quiserem chegar mais perto, fiquem à vontade, a gente vai ficar andando aqui em volta. Ela é parafuso normal, nada demais, madeirite cortado a laser, bem simples, e fita Hellerman, enforca-gato, né? Não sei como vocês costumam chamar essas fitinhas aqui. É só isso. Quando você vai montar esse kit, você não precisa fazer nenhuma solda. É completamente modular e tal. E ela ainda pode ser montada de mais de um jeito, praticamente com as mesmas peças, né? Bom, o que é uma impressora 3D, né? Por que a gente tem se falado muito, né, em impressora 3D nos últimos anos e tal, mas o que ela faz, né? A gente chama de impressora 3D qualquer máquina que construa algo, uma peça no caso, depositando material, né? Diferente, por exemplo, do CNC. O CNC, não sei se todo mundo conhece, ele faz o processo, a partir do mesmo sistema de coordenadas, ele faz o processo inverso, ele tira material. É igual, não sei se alguém já usou um torno, você parte de uma matéria bruta, uma escultura, você vai retirando material até chegar onde você quer. As impressoras e os diferentes modelos e tipos, elas partem do princípio contrário. Não tem nada e você vai colocando material só onde você precisa, né? Diferente de tirar material. Deixa eu ver. Todas essas peças que estão aqui em cima, vocês podem pegá-las, foram feitas com a impressora. Deve ter alguma coisa aqui cortada no torno, numa CNCzinha caseira também. Deixa eu ver. Eu tinha pensado nisso, os insumos eram granulados. Olha, esse Pode criar um canal no YouTube. tá meio baqueado. É um pedaço de um carrinho Depois de linkar o... feito pelo Saulo lá do Dada Lab. E ele foi feito tá desmontando aqui. Ele é uma combinação, né? Além das partes eletrônicas, de peças feitas na impressora 3D, as rodinhas e tal, de diferentes materiais. E a estrutura de madeira dele é cortada numa CNC pequenininha, um pouco maior que essa impressora também. Então... Isso era o que? Era uma placa de madeira que na CNC que ele foi como se fosse um torno mecânico, é isso? Ela na verdade é uma fresadora, né? Um pouco diferente tá. do torno. Ela deu uma ferramenta dessa, ela consegue basicamente, a grosso modo, cortar lateralmente. Então ela consegue fazer esse rebaixo e escrever e tal. Você controla o tanto que ela vai entrar. Você sabe mais ou menos o custo dessa impressora aqui, desse kit? Sim, esse kit ele está descontinuado. Na época ele estava custando cerca de $350 no site da PrinterBot. Eles atualizaram porque ela é muito simples, então ela tem sempre uns defeitinhos assim do design, né?
Então eles estão atualizando o kit atual, a gente pode até dar uma olhada já. Eu acho que ele está em $400, mas é uma impressora um pouquinho maior, já com a lateral mais fechada, evitando um problema de... Ela tem um problema na compensação do peso, né? A extrusora e esse motor aqui na ponta, ele faz um peso muito grande no braço nesse sentido aqui, então ela sempre está inclinada, a gente tem que compensar isso na mesa, mas mesmo assim não fica tão perfeito. E então o modelo novo deles já consegue compensar isso, né? Então assim, é um modelo bastante barato, $400, né? Esquecendo um pouco da situação que a gente está nesse momento no país em relação ao dólar. Mas existem modelos mais baratos ainda, vendidos direto no Brasil, modelos chineses e tal, né? Mas você falou que essa chinesa está R$1.800? É 1.500, 1.800. Que é a Guanhao. Tem diversos modelos assim, mas se a gente fizer uma pesquisa rápida no Mercado Livre vão aparecer coisas ali. Mas assim, isso aqui é um kit para montar. Empresas brasileiras fazem kits também para montar, né? Então você pode comprar o kit e fica barato, entre aspas, esses R$1.000 e poucos, assim, você consegue fazer, se você tiver o saco de ir lá montar e pesquisar e tudo mais, e verificar cada porquinha, cada parafusinho, é bastante... Você já tem um PDF já para imprimir e seguindo passo a passo, né? Tem. Você consegue. Mas são várias montagens que você faz no mesmo kit? Ou é único só? Por exemplo, você falou que nesse kit você faz uma montagem e tem, tipo, nesse mesmo kit você faz de outro jeito. Tem outros jeitos também para montar? As personalizações seriam sempre... Isso. Mais ou menos isso. Tem algumas poucas coisas que dá para fazer. Assim, por exemplo, tem alguns designs, teria algumas coisas assim que você tem que adaptar de qualquer maneira, mas essa impressora aqui, ela pode ser feita em vez da estrutura em madeira, com estruturas impressas em impressora 3D. Mas ela só imprime peças de até 10 centímetros, então a base, essa lateral, ela não conseguiria imprimir. O que o pessoal fez? Eles fizeram peças tipo desse tamanho, que encaixam, e ela encaixa de formas diferentes e até mais inteligentes, assim, para que você consiga ter essa impressora, ou usar essas peças, ter uma impressora, mas com outra carcaça, né, com outra estrutura, com uma estrutura impressa em vez de usar madeira. Seja pelo motivo que for que você não queira usar a madeira ou tal. Você também pode ter uma impressora maior, que imprime peças grandes e imprimir. Esse aqui, por exemplo, é uma peça do conjunto do kit de atualização dessa daqui, que a gente imprimiu. Ela pode ser cortada a laser ou impressa. Nesse caso, cortada a laser me pareceu melhor, porque ela está impressa, mas vocês podem ver que ela está um pouco curvada. Eu imprimi diversas, né? Então, peças grandes assim, o jeito de imprimir um pouquinho chatinho, né? Mas assim, as personalizações não são muitas, mas tem alguns modelos. Eu estou me adiantando um pouco, né, de onde eu ia partir, mas tudo bem. Tem alguns modelos que eles são replicáveis. A partir de um modelo de impressora você consegue, como estava dizendo, imprimir peças para outros modelos, né? E isso dá para mudar muito. Então, às vezes você começar com uma impressora que é só a estrutura dela, com travas e pontas impressas simples, é um bom ponto de partida. Mas aí o tempo vai passando e você vai vendo que, por exemplo, sei lá, a sua impressora está sofrendo algum desgaste maior do que você esperava, ou você não gostou de como ela está ficando, ela está balançando na mesa e tal. Você pode ir evoluindo para versões com estruturas maiores, assim. Na verdade, isso é a própria evolução dos modelos abertos de impressora 3D. A partir de um modelo, por exemplo, uma Prusa Mendel, deixa eu mostrar uma foto aqui, e chegar numa Grabber 3 que já tem uma estruturazinha, e depois terminar num modelo mais parecido com uma MakerBot, que é toda fechada, né? Vamos lá, já vou explicar o que eu estou falando. Olha esse robô aqui. Cadê? Deixa eu pegar uma foto melhor. Vocês podem ver que ela não tem carcaça, não tem estrutura de madeira, né? Essa impressora, ela é uma das primeiras impressoras replicáveis. Essas partes aqui, brancas, são impressas. Pode ver que elas são todas pequenas, elas são, de certa forma, fáceis de ser impressas. A extrusora é impressa. Então, tudo que não é placa de circuito, motor, barra roscada, estrutura e tal,
ou seja, as peças de encaixe, elas são impressas na impressora. Inclusive o nome dela, Mendel, é em homenagem ao Mendel, do mendelismo lá que a gente aprendeu, que fez os cruzamentos das espécies de ervilha, que é basicamente o pai da genética, assim, né? Então, deixa eu pegar um outro modelo. E a própria Mendel tem algumas variações do modelo dela, né? Vamos ver uma Grabber i3 aqui, como ela é. Isso aqui é uma estrutura. Só. Foi essa que eu tava vendo aqui, né? Tipo 300 e pouco, mais ou menos. Provavelmente por 300 e pouco é só estrutura. Só estrutura, né? Porque não paga nem os motores. Tá muito claro, gente? Então é basicamente a mesma impressora, mas agora você tem toda uma estrutura de carcaça que dá uma estabilidade para ela e tudo mais. Mas é a mesma família de impressora, pode ver, é o mesmo tipo de motor, o mesmo tipo de acoplador, o mesmo tipo de barra, muito parecido. Vem na continuação, assim, né? Essa é só a estrutura dela, né? A impressora ainda nesse caso não está montada. Vamos encontrar pelo foto. tamanho ele é maior, né? Ele é grande, né? Ela fica... dá pra você fazer com a base, por exemplo, de 30 centímetros. Fica enorme, mas fica assim, ó, dessa altura. Eu me recordo que tinha visto uma industrializada, esses modelos fechados, mas a alimentação dela, os insumos dela, parece que ela trabalha com granulado em vez de bobina. Tá. Podemos chegar lá depois, assim. Impressora direta, eu nunca usei nenhuma que funciona direto, né, com material granulado ou em ele tinha tudo o sistema lá, os motores, tudo para fazer, acho que, não sei se ele fazia soldagem, derretia, colagem, derrete na hora, mas ele trabalhava com umas bolinhas granuladas. É o próprio processo de fabricar, esse filamento ele é fabricado assim, né, com esse material granulado ou em esfera, né. Varia esses filamentos aí, dependendo por exemplo, uma estrutura que você for montar, precisa de mais resistência ou de menor temperatura? Varia, né? Vamos chegando lá, assim. A gente não... Pois a gente já pulou passo, né? Tem gente... Essa era uma pergunta, tem gente aqui que nunca viu a impressora, que tá curioso e tal. E gente que já conhece, já pesquisou, então vamos dar uma linearizada. Por exemplo, pelo que eu tô vendo aí, né? Não dá para ter noção do tamanho. O que é o tamanho disso daí? O que pode ser? Uma prótese, por exemplo, se quiser fazer um calcanhar, um joelho, aonde que faz isso? Não, peraí. Entendeu? Então, calma aí. Ela tem que ser um monstro, ela é pequena, tem a parte... Tudo. Existe todo tipo de modelo. Essa, por exemplo, que a gente está encarando é um dos menores modelos que tem. Ela é uma impressora de bancada. Quem que é o cara que gostaria de ter essa impressora? O designer... designer de joias, designer de jogos, para fazer coisas assim pequenas. Para fazer coisas pequenas. Essa impressora, ela tem um volume ela imprime num volume de 10 centímetros, né? Então, 10 por 10 por 10 de altura é o que esse modelo consegue. Quando ele é um pouco maior, 20 por 20 por 20. Um pouco maior, 30 por 30. Esses são os modelos clássicos, assim, comuns, mais baratos, inclusive dessas impressoras dessa família que você pode montar em casa, né? A nível industrial, e inclusive é o que tem se usado para próteses e tudo mais, a gente tem versões de todo tipo, de vários materiais. Tem impressoras de um material só, mas com uma qualidade absurda, de material líquido, de material sólido, diversos processos de impressão diferentes. E aí vai muito caso a caso. Por exemplo, tem uma empresa que ela faz impressão de tecido vivo. A ideia de impressão é depósito de alguma coisa, né? Então, ela quer fazer um tecido, uma pele mesmo, não tecido de pele. Ela faz o mesmo processo, é uma automatização do processo de criação de um tecido em laboratório, assim, a partir dessa mesma estrutura de coordenadas, e vai, deposita aqui, coisinha e tal. Então, a gente chama de impressora 3D, na verdade, um conjunto bem grande de equipamentos. Essa daqui faz uma orelha. Faz, mas a questão toda é 10 centímetros, não é isso? Você falou a proporção. Sim, uma orelha de rato. Mas daí a questão toda é qual o tipo de material que essa impressora está preparada para usar. E se esse material... A gente consegue fazer uma orelha aqui, sem dúvida. Agora, se essa orelha pode ser usada como prótese, é uma outra questão. Mas assim, e também até o que a gente entende como prótese. Vamos supor que
Isso eu vi um caso real, na verdade. O menino, ele não tinha uma das mãos, criança. Então eles fizeram um aparato que encaixava no braço dele e que tinha diversas pontinhas que podia trocar de acordo com a necessidade. Ele tinha um garfo se ele precisasse comer, ele tinha uma pontinha de Lego na hora que ele fosse brincar, né? Esse tipo de coisa. Como isso não está sendo... assim, era preso ao braço por uma cinta normal, né? Não era uma prótese interna, não sei o termo médico para isso, na verdade. Então, tudo bem fazendo uma impressora dessa, não vai ter problema desde que o tamanho dê certo. Agora, por exemplo, o caso que ficou famoso também, da reconstrução facial através da impressora 3D, não sei se vocês ficaram sabendo. Acho que um cara parece que sofreu um acidente, assim, perdeu o osso, né, do rosto, o crânio mesmo. Eles refizeram isso na impressora 3D. A cabeça meio assim, daí fizeram outra parte, reconstruíram a cabeça. Reconstruíram. Sobre prótese tem um projeto bem interessante, acho que é da Federal do ABC, da Maria Elisete Kunzel, chama Mão 3D. Que ele é especificamente disso mesmo, de prótese e tudo mais. Inclusive eles têm até, se eu não me engano, eles podem até cadastrar isso aí, Mão 3D. Tem pessoas, assim, empresas que queiram contribuir, podem se inscrever também para participar do projeto e imprimir mão, mas aí eu acho que já é para implante mesmo, já é nesse sentido, sabe, mais sério mesmo. É um projeto bem bacana e é um projeto brasileiro, né? E assim, eu acho que ganhou projeção até fora do Brasil, se eu não me engano. Cara, um pouquinho. Uma mão mecânica feita numa impressora 3D. Esse é o projeto que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do ABC. O modelo original foi idealizado na África do Sul por um carpinteiro que perdeu o Exato, é isso mesmo. Quem falou da África do Sul? Você? Não, o menino estava aqui agora. É isso aí. Inspirado nesse projeto, ela criou Maria Elisete. Desenvolvido focando na criança. Para que uma criança que é amputada, ela perdeu a mão, ela nasceu com a falta de um membro, ela possa ter a possibilidade de brincar, manipular objetos e desenvolver a parte cognitiva. Mas como o projeto teve muito sucesso, começou a ser usado por adultos também. Ele tem uma limitação, você não pode fazer todos os tipos de movimentos, nem segurar pesos excessivos, mas a nossa ideia aqui no Brasil é usar o projeto sim para crianças e também para adultos, principalmente os adultos que acabaram de perder um membro por um problema, um acidente de trabalho e estão na fila do SUS esperando uma prótese, seja ela estética ou bioelétrica. Após 4 meses de desenvolvimento na universidade, o primeiro protótipo de mão foi impresso. Porém, é preciso fazer modificações para se adequar ao caso de cada paciente. Então, a montagem dela é como se fosse realmente um quebra-cabeça, são fios e elásticos que são montados um a um depois que as peças são impressas na impressora 3D. A produção Só vou tirar o som para a gente continuar conversando. Para um paciente. Ainda não existe. E tem toda uma questão relacionada a normas, a BNT e tal. Não é assim, sabe? Tipo, vai imprimindo. Tem toda uma questão aí desse projeto que é o que eles vão atrás também. Parece que isso é um pouco complexo e, claro, é difícil no Brasil, mas tá andando, é um projeto bem bacana. Também porque a impressora, né, ela vai imprimir, vai fazer lá o molde, vai deixar igualzinho, mas aí tem a questão da inervação também, do movimento, uma coisa já é outra área. Né? Uma coisa legal que saiu, foi impresso lá no Japão ou na China, não lembro? O menino tinha perdido parte do crânio dele, sabe? Parte da cabeça. Aí eles imprimiram a carcaça, sabe? Aí assim, o seu cérebro, conforme vai passando o tempo, ele vai crescendo. Aí eles tiveram que fazer uma impressão que acompanhasse o crescimento ali. Que louco. Tá. Para não limitar, senão você teria que tirar depois para ser criança, né? Eles criaram um sisteminha que conseguia ir crescendo conforme a necessidade. Já um adulto já não teria esse problema. Talvez não teria. Porque chega uma hora que o cérebro... Tanto é querer novela porque não tem mais espaço, segundo a evolução. Porque também da forma que você colocou, Fabrício, esse material, vamos dizer aí, ele vai mudando, né? Sim. Para cada coisa é um tipo de material também, não é? Sim. Eu nem sabia que existia flácido, né? Que você falou que tem alguns... Tipo tecido vai ter que ser mais flácido. Não. Tem essa empresa, putz, eu esqueci o nome dela, depois eu dou uma olhada. Amanhã a gente continua. Ela imprime órgão, ela imprime tecido de órgão, né? Não tipo
Mas não é brasileira, né? Não, é uma empresa tipo, meio que só faz... Eu não sei se no Brasil já é impresso tecido humano mesmo. E aquela que faz casa também, né? Então, eu ia falar disso agora. A gente tá falando em escalas e diversos materiais, né? 24 horas na casa. É isso. 24 horas. E... Aqui no Brasil, né, já tem. No Brasil eu não tenho certeza, eu vi esse projeto da China. Mas Tem uma no casa de Brasil. 24 É a horas. casa, tem uma casa, não sei a cidade aí já foi feita. A gente tem métodos de fabricação de coisas grandes. Bom, acho que isso resume bem assim a principal coisa, assim, que na verdade a impressão 3D é mais um jeito de fazer do que uma máquina, né? Então, por exemplo, como que uma coisa faz tecido humano, prótese, casa, carro e brinquedo, né? É só porque é um tipo de processo de fabricação, né? O processo aditivo, né? A questão da casa, né? Rolou assim, umas críticas, porque essa casa ela é feia, ela é estranha, não sei o quê. Mas a ideia não é essa. É como você falou, em 24 horas você faz uma casa. Então imagina uma situação de risco, terremoto, furacão, tsunami, numa área perigosa, ou um monte de gente ficou desabrigada de repente, você precisa construir casa para esse pessoal emergencialmente, assim, né? A pessoa não vai, talvez aquilo não vai ser o lar da pessoa por 20 anos, mas ela precisa de um teto. Então é muito ideal, assim, você ter a possibilidade de construir uma casa num espaço de tempo super curto. E assim, qual que é o processo de fabricação da casa? Ela é basicamente uma betoneira ligada num braço tridimensional. Não é nada muito high-tech não, assim, é um monstrengo enorme, é uma betoneira enorme que se mexe. É assim que ela faz. E o material também é concreto, se eu não me engano, né? Teve um lugar aí que eu vi que acho que era concreto, tipo de concreto, material, bem louco. Então ela vai imprimindo camada por camada, já vai meio que dando tipo um acabamentinho. Ó, essa aqui imprime 10 casas em 24 horas, caramba. Vamos ver. Eles já evoluíram. Já. Agora vamos subir no som aqui de novo. Não adianta. Ó, então é o mesmo estrutura de braços, mais ou menos isso aqui. Na verdade, a impressora que eu tenho em casa, ela usa o sistema de coordenadas um pouquinho diferente dessa que eu já vou mostrar, que é mais parecido com essa daí. Ela vem por cima, o XY dela, os dois eixos, eles vêm por cima. É o sistema Core XY. E esse material é cimento já, né? É cimento, isso que eu falei, é uma betoneira chique que se mexe, assim. Então ela vai depositando na lateral e já fazendo esse acabamentinho, e por dentro ela vai preenchendo nesse esquema, que é para economizar material e manter uma boa estrutura, né? Mas arquiteto é um bicho genial, né? Eu pago muito pau para arquitetos em geral. Os caras já pegaram uma coisa super tosca, como eu falei, que pode ser usada em situação emergencial, e já deixaram isso bonito, flutuante e é uma sauna, né? Olha isso que legal. E já sempre misturam outros materiais e tal, né? O legal disso é que você parece que só o pessoal da tecnologia consegue acesso, mas não, né? Você consegue essa multidisciplinar de conhecimento, assim, que qualquer pessoa que tenha vontade possa criar algo novo, né? Sei lá, igual na verdade, quem usufrui, né? Nem se liga, né? Quem passou lá atrás, né? E assim, isso aqui é muito acessível para todo mundo, né? Eu acho que basta criatividade e curiosidade, principalmente, né? Ó, os caras imprimiram um castelo. Vamos só ver uns pedacinhos assim, só pra todo mundo ir conhecendo, ó, o castelo que ele imprimiu ali. Vamos ver as camadinhas, né? As camadinhas bem... Lembra, né? E tudo funcional por dentro. O sistema de camadas, né? De depósito de material em camadas. Esse que é o lance da impressão 3D. Né? Bom, pra gente não perder muito tempo, vamos falar rapidinho de tipos de impressão 3D. Né? Agora acho que todo mundo já tem uma ideia mais ou menos do que é a impressão 3D e de onde a coisa chega, né? Não vamos passar por todos os tipos, vamos falar os mais conhecidos aqui. Acho que eu nem conheço todos os tipos, mas essa impressora que a gente usa aqui, ela usa um processo chamado FDM, impressão FDM.
FDM é uma... Eu vou mostrar um vídeo, mas daqui a pouco a gente liga e faz, né? Na prática. É uma sigla para Fused Deposited Modeling. É uma modelagem de depósito de material fundido. Ou seja, ele vai fundir, vai esquentar, derreter e você vai depositar ele. É isso. E você vai modelar a partir do depósito desse material fundido. É isso que a gente faz. É uma cola quente chique. Igual aquela lá era uma betoneira chique. Isso aqui é uma pistola de cola quente ligada num braço mecânico. Nada mais além disso. Só que em vez de usar cola quente, né, que usa silicone e tal, a gente está usando filamentos de materiais diversos, assim. No caso, aqui é PLA, eu já vou falar um pouco das características do PLA. Essa aqui é uma pecinha que não deu muito certo, mas é impressa em ABS. Essas rodinhas, elas são impressas num material misto, que eu não sei o que é, porque não fui eu que imprimi. Mas ela é um emborrachado. É quase aquele filamento flexível que eles lançaram no Brasil semana passada, que é a primeira empresa brasileira, até onde eu sei, está fazendo o filamento flexível, né? Então esse aqui é esse tipo de impressora, é assim que ela funciona. Ela vai linha a linha, camada a camada, depositando como se fosse uma cola quente ali, como se estivesse apertando um tubo de ketchup, pasta de dente. Assim. Vai lá e vai fazendo, movimento por movimento. E esse LA é material duro? O PLA esse que você tá na mão aí. Ele derrete molinho, ele derrete a uns 190, 200 graus, dependendo do caso. Daí ele já entra em contato com o ar, nada a ver. Ele já começa a resfriar e ele vai endurecendo. Que aí daí ele fica, depois de frio, fica assim, resistente. Essa aqui, por exemplo, é uma peça feita em PLA com... Não me lembro muito bem, talvez 20% só do preenchimento, ela não é maciça. O preenchimento dela está em 20% e ela é quase inquebrável. Então, mas toda vez que falar em PLA é porque é resistente. É isso, não é emborrachado, que no caso aí é um outro material. É um outro material. Não necessariamente resistente, mas rígido. Porque o PLA, em camadas muito fininhas, ele é um fiozinho, né? Porque ele sai um fiozinho daqui. Ele é bastante frágil, na verdade. Então, esse... Nossa, gente, desculpem por isso, só vou atender só um instantinho. O legal é que isso aqui, ó, tem um projeto aberto de um alemão que ele dá o manual de como ele fez um material para gerar esse cara aqui. Você coloca qualquer plástico, ele vai já faz o processamento do material, ele te gera esse filamento. Bom, legal. Eu tenho material, se vocês quiserem. O processo de trifilação? Tipo isso. Ele tem uma máquina, ele ensina todo mundo a fazer a máquina, ele tem um tutorial lá, um material que ele fez, ensinando cada pessoa a fazer o processador desse cara aí, o filamento. Eu achei muito legal. Pois eu vi, eles estão vendendo não sei se tem a ver do meio pequeno no meio, um kitzinho na China, assim, baratinho, para você reciclar o seu... Porque assim, basicamente tudo isso aqui, metade deu errado, quebrou, tá velho, a gente não usa mais. Então a gente basicamente recicla isso, igual papel. Joga no liquidificador, picota tudo e refaz numa extrusora e sai seu próprio filamento para você poder reutilizar. Coisas personalizadas, tipo indústria de brindes, tem aplicações já legais, o pessoal está utilizando bastante 3D. Como que, sei lá, tá em relação ao mercado, você conhece alguma coisa aí, em feiras, Posso indústria de brindes. te dizer o seguinte, tem gente que está tentando algumas coisas, mas é muito os processos de fabricação tradicionais, que seriam basicamente você fazer um desenho, a partir desse desenho você criar um molde industrial para plástico injetado, por exemplo, e fazer isso em larga escala, você vai fazer isso em menos tempo, o que significa que você vai obviamente ganhar mais dinheiro. O problema dessa impressão é que ela demora para ser feita e ela sai com detalhes que são perceptíveis, assim. Então, o que algumas pessoas têm feito é trabalhar com isso, dar tratamento nesses detalhes e então conseguir fazer brindes completamente personalizados. Tipo, eu quero... senão não teria vantagem. Exemplo, personagem que a turma gosta aí, criançada, super-heróis, as coisas, tudo aí, personagem de desenhos em gerais, aí faz só fazer uma coisa personalizada. Uma empresa multinacional de porte fez a Torre Eiffel, pagou para ser feita em 3D, pagou uma empresa, pagou a impressora, pagou tudo e desistiu.
De 7.500 que foi distribuído como brinde, 4.000 na hora de abrir o envelope, que viu o envelope bonito, tudo, estava quebrado. Na Comic Con, tinha um pessoal lá, tinha uma banca lá, você ia lá para você guardar, eu vim na Comic Con, o pessoal tinha um sensor lá, que era um scanner, né, 3D, e você ficava parado numa região lá, escaneava você, seu rosto, né, porque eles não faziam o corpo inteiro, mas escaneava o seu rosto, aí depois acho que era R$100, R$120, você pagava, aí eles te mandavam na sua casa o seu molde lá com uma arte do seu personagem. Então, daí ela mandou como brinde normal, feito assim de tesoura, né? Chama isso, né? Ela deu de novo os brindes para quem não recebeu quebrado, vamos dizer assim, mas quebrou. É muito frágil, é que nem ele falou, eu acho que na hora de quem projetou, quem fez lá, entendeu? Foi uma economia na base da porcaria, a verdade é essa. Quis fazer uma coisa assim, um chaveirinho, entendeu? Mais ou menos dessa altura, mas o pedestal, ele não... É que, na verdade, eu acho que a grande sacada da impressora 3D, ou é, como ele falou, o exemplo que ele deu, coisas completamente personalizadas e que não sejam possíveis de fazer de outra forma, impressora 3D Sport, tá? Mas a grande sacada é o protótipo. Eu conheço, por exemplo, designers que tiveram que fazer durante a faculdade, não muitos anos atrás, por exemplo, ele ia fazer um design de produto, assim. Então o cara fez esse bichinho aqui. Ele tinha que esculpir isso aqui na mão, no sabão, no pedra sabão, daí vai de técnicas diferentes, na argila e tal, esculpir, fazer um molde negativo disso aqui, em gesso normalmente, né? Depois reproduzir isso aqui com resina, silicone, plástico injetado, alguma coisa desse tipo. O tempo que isso demora, essa prototipação na mão e a chance disso dar erro porque é feito manualmente é muito grande. A impressora 3D, esse mesmo processo seria, vai para um programa aqui, em 3D, SketchUp, Blender, alguma coisa do tipo, faz lá o desenho, imprime e sai. Gostei desse protótipo? Não, quero melhorar, não achei que ficou bom. Peraí, faço outro, imprime e sai. Eu preciso demorar 3, 4 horas para ficar pronto? Ainda assim é melhor do que perder 3 dias. Então, a prototipar, um outro nome para impressora 3D, inclusive, é prototipagem rápida. Porque ela é mais pensada para prototipar do que para pensar em larga escala de mercado. Mas, se você tem uma impressora que tem uma qualidade bastante boa e você consegue dar um tratamento legal na peça, você pode fazer o molde direto com a impressora. Por exemplo, dá para fazer molde para silicone com ela tranquilamente, sem ter que comprar moldes prontos, que custam caro, mandar usinar um molde que ficaria caríssimo, enfim, os outros materiais. Então, quem mais se beneficia dessa categoria de impressora que a gente está falando é isso. Designer, arquiteto, principalmente essas duas profissões, mas o cara, por exemplo, que faz esses personagens aqui, ele faz jogos, e ele disponibiliza de graça na internet lá, né, com licenças abertas, diversos joguinhos de tabuleiro, uma espécie de RPGs. Então ele é um designer de jogos. Eu conheço outros designers de jogos que eles fazem jogos personalizados. Então a parte gráfica é mais fácil imprimir, né? Uma coisa personalizada. E as pecinhas, tipo um jogo de detetive, né? Que tem lá a espingardinha lá agora, né? O candelabro, essas coisas ele faz na impressora 3D e vai junto com o jogo. Facilita bastante, eu acho, para essas coisas muito mini, igual você falou, de jogo, né? Sim. Acaba facilitando, principalmente para essas menores. Mas sobre o dado tem um lance muito interessante, assim, a gente evita usar dado impresso para jogar, porque o processo de fabricação dela não deixa o dado balanceado. Então ela quase sempre fabrica um dado viciado. Já contei, né? Então se você tem um dado que você mesmo imprimiu ali, já pega o jeito dele, já sabe o que vai virar. Gente, eu vou mostrar um outro processo de fabricação. Faltou. Evento de amanhã. Então já vai ficar tudo.
Você tem um canal no YouTube também ou só seu blog? Tem também. Tem Ah, também. Sim. Depois a gente troca uma ideia. Eu quero ver. Sim, com certeza. Tem bastante coisa lá que eu fiz da Latinoware, nos eventos. É aquela em moça que São você Paulo. citou ali da Moa. Você tem contato com ela? Ou... Eu acabei de entrevistar, ela vai me mandar as respostas, né? E eu vou Já publicar ficou um usado post play, né? sobre isso também. Gente, a gente tá tem com as figurinhas. um outro processo chamado estereolitografia. Dê uma olhada. Mas eu confesso que esse vídeo especificamente eu não assisti ainda. Assisti outros 20 mil só. A outra é o FDM, esse daí é o SLA, né? Eles vão reconstruir uma cidade romana. Isso tudo é dentro, esses mais são todas... É tudo molde? Tudo dentro, não, isso é tudo dentro do computador. Isso é um software 3D Systems. É o software da 3D Systems. 3D Systems é uma empresa da década de 80 que trabalha com impressão 3D, por exemplo. Outra ideia que você estava falando do protótipo ali, por exemplo, você dá para aproximar 1000 vezes, girar ali, isso daí no... Tudo bem, o cérebro humano tem capacidade muito, mas você jogar tudo no computador deixa mais prático para você, mais fácil. Imagina você fazendo um molde esculpindo na mão e você erra. Então, passou, exatamente, comeu já era. demais. Já era, vai começar de novo. Não, cara, Ctrl Z. Ó, essa é a impressora deles SLA. Vocês vão ver um laserzinho ali, ó, passando. É laser? É. Tá vendo? Essa luzinha acende. Tem um... Como é que eu já vou? O estudo em si mesmo começou quando? O estudo? De uma 3D. Foi... Partiu de que ano? 87. Nossa, foi, já por tinha aí. então? Aqui do lado. É um... página, mas pode sair aqui. Vamos olhar, assim, faço uma pesquisa rápida lá, porque o número exato eu não vou saber. Mas é anos 80 porque foi... O sistema de coordenadas dela, ele é bastante... óbvio, na verdade. Não tinha outro jeito de fazer isso. Mas aí você teve que ter uma evolução em como controlar isso através do computador, como fazer o computador comunicar. Ó, desculpa. Olha a qualidade disso, liso em cima. Parece que tem tipo... É vidro, né? Parece que é vidro. É feito com uma espécie de gel e ele é fotossensível. Então aquele laser, ele vai solidificando esse gel só onde ele passa. Nesse caso ele tem uma base. Basquete, né? Sim. Agora ele... Então você tem essas peças são peças com suporte, né? Porque já mostro também. Mas nem todos os movimentos são possíveis com esse sistema de frição, então você tem que criar suportes para a peça não ficar comigo. Então, as partes internas, os telhadinhos das casas, por exemplo, tem suporte para sustentar tudo isso. Depois você quebra os suportes. Igualzinho um kit revel, que a gente monta o kit revel que vem uma cartela de um monte de pecinhas, você tem que dar aquela quebradinha e depois dar uma lixadinha na... Bom, vou mostrar uma outra impressora desse mesmo esquema. É a arqui-inimiga, né? Essa Formlabs, ela quebrou a patente da 3D Systems há uns anos atrás, deu um maior rolo. Mas foi quando a coisa foi pra frente, sabe? Estão vendo que é líquido? Não. O laser, né, faz solidificar esse material. Sobe um pouquinho. Those models operate kind of like 2D printers, but instead extract molten hot thermoplastics from an actual printhead. The Form 2, however, continues Formlabs' stereolithographic model. Vocês notaram ali, os arquivos são do tipo STL, exatamente o que a gente usa para isso. Qual o custo de uma impressora dessa? $3.500.
Uhum. Pelo menos a Form 1 talvez... A Form 2 foi lançada agora, recentemente, se eu não me engano, esse mês. Até publiquei um post essa semana sobre isso. Já é muito rápida, né? Muito, eu acho que para $3.500 não é tanto assim para um preço. Na verdade, ela é uma impressora mais lenta, mas a resolução dela é qualidade, mais precisa, né? Ela é mais precisa, exatamente. Por exemplo, essa impressora aqui, o limite que ela vai de resolução é 0,1 milímetros, né? A maioria das peças aqui estão impressas com 0,3, mas por causa da espessura da pontinha do hot end lá, né, que é 0,4 milímetros, então ele consegue fazer uma camadinha bem fininha, 0,1. A minha 0,05, mas no máximo, assim, nunca consegui fazer uma peça decente nessa resolução dela. Mas agora, você imagina a resolução de um feixe de laser, pode ser tão fino quanto você queira, né? E então, esse tipo de peça super intrincada, não dá pra fazer com esse tipo de... Dá, mas não vai ficar tão bom, né? O acabamento dela parece realmente assim, fantástico. Tanto que parece que a Formlabs está investindo num mercado específico de dentista, por exemplo, por conta desse lance que você falou de molde, etc. Para ele poder ter uma dessa e fazer o que ele leva, sei lá, uma semana, manda para um protético, alguma coisa, ele faz tipo em 1 hora, 2 no consultório dele. Tipo, é muito louco. Aqui no Sesc, vários dentistas e protéticos já vieram perguntar como que é o esquema, como acessar, onde compra, que tipo de material dá pra fazer, justamente por isso, assim. Porque acho que esse é o caso mais comum mesmo de coisas que precisam ser completamente personalizadas e que não dá pra você fazer em escala industrial, que tem que ser artesanal. Próteses dentistas, muita coisa. O protético é o cara que tem, né? Eu acho que poderia se beneficiar muito da... Mas não tem nada no mercado em cima disso? Tem gente que usa, acho que até talvez na região aqui me falaram, mas eu não sei exatamente qual o modelo e tal, mas esse... Os aparelhos já são feitos assim, né? Aparelho de dente já é assim, já. Ele é um silicone. Aí você tira aquele molde mesmo com aquela massinha, aí você tem o modelo, né? Fica bem mais fácil, você tem o modelo, ele imprime pra você e você tem. De acordo com o seu. Aí ele tem um cortinho pra prender seu dente aqui, ó. Aí ele fixa, aí ele vai fechando conforme. Eu queria mostrar o vídeo da Form 1, que agora a Form 2 tá. Quem nos comprou? Toda pra ele precisou colocar. Que ela tem um vídeo super bonito. Pode falar. Tipo assim, eu lembro que eu tava aqui, você já tava instalado aqui em impressora 3D aqui, né? Eu lembro que eu falei assim, tem como imprimir o Ezio Auditore, sabe? Não sei se você conhece, né? Os assassinos. Né? Então, tipo, é uma foto que ele tá meio que de pé, com os braços assim. Só que não tem como porque, né, precisa de alguma coisa pra sustentar ele. Aí eu via no vídeo que ele cria uns moldes ou você mesmo coloca o suporte. Eu vou mostrar, vamos fazer isso na prática. Essa aqui é a versão anterior daquela impressora que eu acabei de mostrar, né? Dá uma corrida aqui. Ó, ela então chega, ela vai levantando e o laser vai trabalhando. Pessoal, tem um documentário na Netflix que chama Print the Legend, que ele fala um pouco das... Como é que é o nome do filme? Print? Vou escrever, Print the Legend. Deixa eu ver aqui. Ele fala... desculpa, pode continuar. Ele fala só da ascensão da Formlabs, da criação da Formlabs e da MakerBot, principalmente das duas, assim, e ele fala um pouco também sobre aquele tema da impressão de armas e tal, que a gente já fala um pouquinho sobre isso. Você tem o TED, né? Aquela série TED lá? Tem... Não é do TED, é do Netflix mesmo. Print the Legend? Print the Legend. Eu ia falar sobre a comunicação entre a arte, por exemplo. Qualquer arte pode fazer, ou tem um programa específico, cada impressora tem um programa específico para fazer a arte. Ou você pega lá, eu não sei como funciona justamente. É isso mesmo que a gente vai começar agora, tem a ver com a pergunta dele também, a gente já faz. Já vamos ver na prática como que funciona, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Tem uma foto minha lá imprime. Você vê errado? Eu vim assim. Acho que não. Ele tá sem metade das peças do robozinho, cara. Bom, vou mostrar pra vocês então aqui. Ó, tem, só pra vocês ficarem... Agora ninguém vai dormir, vai ficar o dia inteiro fazendo isso aqui, ó. Tem um repositório enorme na internet, chama Thingiverse. Você tem que
O Thingiverse, ele é um repositório mesmo, tem um nome melhor, de projetos em 3D imprimíveis, né? Ou para serem cortados a laser. Por exemplo, aqui é um porta-cartão, aqui você tem um dragão, parece aqui. Brinquedos, coisas de arte, gadgets. Isso aqui que já é uma coisa muito legal, que já está entre o que é arte, o que é tecnologia, o que é brinquedo, né? Que é uma libélula impressa. Drone, tudo tem aqui, projeto, impressoras, todos os projetos abertos estão aí. Não tá rolando tela cheia, por algum motivo. Vocês conseguem ver, né? Eu tô na frente de vocês aqui. Então ela bate as asas. Essa aí é com elástico, né? Boa. Esse cara é Os ornitópteros, né? Tem um monte de coisa interessante no Thingiverse, mas assim, tem simplesmente de tudo, é enorme. Você tem um assunto aqui, você faz a busca. Por exemplo, ursinho aqui, bear. Tem que ser em inglês, né? Bem pouca coisa em outras línguas. Pronto, todas as ocorrências dele relacionadas a urso. Daí você cai alguns projetos bem fantásticos, tipo esse aqui. Que é um quebra-cabeça de ursinho. Esse aqui é a versão dele impressa, ele se encaixa. Daí ele vai te dar todas as peças separadas, né? E como montar. Tudo aberto para você pegar e imprimir. As licenças estão aqui embaixo. Normalmente elas são, tudo tem que estar em Creative Commons, mas daí os detalhes vão estar aqui, né? Então, por exemplo, quebrou, sei lá, que era um ganchinho de toalha. Sei lá, acho que é towel hanger, hang só, né? Não sei. Aí, pronto, um monte de ganchinho de toalha. Até em formato de dinossauro. Porta-chave, tudo que é coisinha que é fácil de desenhar e coisas bem difíceis também. Então aí no Thingiverse tem muita coisa, é enorme. Ele faz uns concursos, tem categorias, dá pra pesquisar. Quase tudo que tá aqui eu peguei daí. Eu desenho pouco assim, né? Então a maioria das coisas eu pego pouco. Uma coisa que eu achei interessante que tem um mercado personalizado mesmo, né? E como assim, a alta escala não é viável do produto. Mas nesse caso o produto personalizado é muito interessante. É o que ele falou, né? É uma coisa que você pode investir com, digamos, um pequeno resultado para você investir mais no seu equipamento, né? Investir em um modelo e melhorar e entrar realmente no mercado 3D. Uma aplicação. Uma coisa que eu ia falar aquela hora, só que eu acabei não terminando também, que você falou dos super-heróis e tal, né? O pessoal fez. Eu tenho visto muito nas comunidades de impressão 3D no Facebook, de imprimir, por exemplo, o capacete do Homem de Ferro em qualquer cor, assim. Daí depois você faz uma série de tratamentos para que ele fique com uma aparência de produto perfeito, assim. Não, realmente. Daí o que os caras fazem? Primeiro você pode dar um acabamento com acetona, para ficar liso, depois você passa um primer automotivo. Primer é o que vai por baixo da pintura aqui. Para dar o fundo, né? Para dar o fundo. Então ele evita que, no caso do carro, enferruje, ele dá o fundo à base da tinta. Deixa liso. Ele deixa tudo lisinho. Ele é o primer mesmo, é a primeira camada que lineariza tudo. É tipo massa de parede, assim, reboco, né? Daí depois do primer você passa uma camada de pintura automotiva. Daí você vai dando detalhes nessa camada. E daí vai dar qualidade do acabamento que você consegue dar. E é possível tranquilamente fazer isso com as peças impressas e o resultado fica bom. E com o primer ele fica bem, ele adere bem? O primer adere bem, então a pintura automotiva fica com aquele brilho de pintura metálica mesmo. Nesse material? Então, eu nunca fiz, parece que sim. Também depende do tipo de material, né? Eu vejo bastante gente fazendo experimento com acetona, por exemplo. A acetona, ela dá uma derretida tanto no ABS como no PLA. É muito louco ver, assim, você pesquisar como que eles fazem, porque tem métodos um pouco mais complexos, esse da acetona parece que é meio simples, e é muito louco o resultado, fica desse jeito, assim. O método é o seguinte, não pode ser acetona de esmalte, não façam isso em casa. Exato. Mas é o seguinte, a acetona de esmalte não funciona, tem que ser acetona numa concentração bem alta, mais de 90%. E isso para comprar no Brasil você tem que ter uma autorização. Daí tem essas questões. E é limitada, controlada. Então você tem que pelo menos liberar seu CPF assim e comprar tipo
1 litro em tanto tempo, assim, né? Mas enfim, você pega uma impressora 3D, só que tem a base aquecida. Essa daqui não tem, que ela só imprime PLA. As que imprimem ABS, elas têm essa base, a mesa aqui, aquecida, né? Essa aqui daria para fazer, mas a gente não comprou. Então você pega, por exemplo, um pote de vidro, coloca uma basezinha, só para que sua peça não fique em contato no fundo, coloca lá, coloca a peça em cima, dentro do pote, tudo isso dentro do pote de vidro e joga um fundinho aqui, 1 milímetrozinho de acetona pura, numa impressora fechada, e esquenta a mesa 60, 80 graus por 1 minuto, 2 minutos, até 10 minutos, dependendo do que você precisar fazer. A acetona ela é muito volátil e ela derrete esse plástico. Ela vai, com a temperatura, ela vai volatilizar, evaporar, se depositar uniformemente em volta de toda a peça e vai começar a reagir aqui. E a hora que você vê que ela está quase lá, daí você desliga tudo, tira, daí a acetona se dispersa pelo ar e ela não vai mais depositar aqui, ela vai parar de corroer. E a peça fica lisinha. Mas ela fica lisinha, Perfeito, lisinha, incrível. tão lisa quanto isso aqui. É incrível, o resultado é incrível. Fica lindo, brilhante. É mágica, parece mágica. Ou dá? Depende Dá. do material, é Nessa PLA, impressora né? só que não. Acho que PLA e ABS. Ah, dá, tá, Com ABS também. com essa Você acetona chegou a super- fazer já? Então, não, eu tentei, como eu não consegui comprar acetona concentrada, eu tentei com a normal, várias vezes não deu absolutamente nada. A ponto de eu pegar a acetona, jogar na peça e ver que não derretia. Mas é porque foi essas de Tem esmalte. que ser essa especial. Daí tem um cara no Mercado Livre que é o vendedor autorizado, que daí é tudo documentado bonitinho lá, que o pessoal da comunidade recomendou. No futuro próximo eu vou tentar entrar em contato com ele para fazer esse experimento. Mas assim, não é muito seguro, gente. Isso é uma coisa que eu precisava falar. Acabou de sair um artigo bem sério falando de toxina da evaporação do ABS. Então, tipo, a minha impressora fica dentro de casa, dentro da oficininha lá. Ela é uma impressora fechada, ela fica por 4 horas imprimindo uma peça enorme. Eu vou olhar, eu abro em cima e respiro aquele vaporzão, assim. Se ela faz isso com o material, imagine com então, você aí não tem estudo, né? Então essa é a primeira coisa. O próprio processo de extrusão do ABS já libera um monte de fumaça tóxica, tem que tomar cuidado. Tem uma outra coisa que é tóxica, que não é legal respirar, que é para impressoras de base aquecida, a gente usa alguma coisa na base para aderir. Ou cola Scott, ou cola spray de aderente, ou laque de cabelo, normalmente, ou fita Kapton. O laque de cabelo é o mais barato, mais fácil de usar. Só que o negócio vai ficar evaporando o laque de cabelo, e se você ficar cheirando aquilo, não faz bem. Então, assim, são 3 procedimentos que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado do que o que a gente já vem tomando, né? Impressora em lugar ventilado, principalmente se você for trabalhar com essas coisas, assim, ABS, ficar tipo, respirando em cima ali não é legal. O PLA é mais tranquilo porque ele é biodegradável, né? Então, e ele é orgânico, né, de certa forma, então não tem tanto problema, segundo o que eu tenho lido. Mas, obviamente, só o que deve ter de pigmento que muda de cor já me deixa com medo. Respirando fumaça. Mais como que suco. Gente, eu vou baixar do Thingiverse a primeira coisa aqui, ó, esse ganchinho aqui, e vamos imprimir ele pra gente ver na prática como que funciona. Vou pegar, então eu procurei lá toalha, não sei o que lá, e achei esse ganchinho aqui, Think Files, né? Ele tem 3 versões, eu não sei qual que é a diferença, ele até fala aqui. Tem uma mais forte, uma média e uma mais fraca. Vamos na média. Só clicar aqui, baixar para o computador. Eu vou jogar na área de trabalho aqui para ficar mais fácil. Gente, a gente usa Linux aqui na sala normalmente. Eu tenho um computador com Windows 7, porque é o que a maior parte das pessoas tem. Mas o software que a gente vai usar ele é multiplataforma. O software se chama Repetier. É esse aqui. Que você utiliza para imprimir, né? Existem diversos, mas o Repetier é bastante comum, ele é software livre, ele é o que a fabricante recomenda para Printerbot. Tem uma atualização aí que eu depois eu faço. Por exemplo, tenho clientes, profissionais que fazem modelagem em SolidWorks, por exemplo.
existe algum programa que daí converte ou já faz direto para alguma impressora? Assim, o esquema no SolidWorks é você exportar num formato compatível com o software que você vai usar, no caso Repetier. Então pode ser... Pode existir algum plugin de exportação? Na verdade você faz isso até online, mas sim, o próprio SolidWorks já deve ter um plugin de exportação nativo, assim. Porque a ideia é simplificar mesmo, né? Então, o arquivo normalmente ele abre quase tudo que é 3D. 3DS, OBJ, STL, um monte de coisa. Como que eu vou fazer? Embora 3D, tem que ver porque geralmente os processos que eu vejo eles fazendo muito aquilo que trabalha com cor, não é o caso. Aí tem que fazer um cor não vai ter nada, ele fazer só uma matriz, né? Isso pra poder imprimir. E realmente separar as matrizes, tudo pra... Sim. Quando são peças móveis, daí você vai... Cara, o esquema é a experiência, vai pegando jeito, assim. Por exemplo, peças que se encaixam, tipo essas daqui, assim. Que no caso desse colega, ele tá fazendo um projeto com um controlinho lá. Ele tá fazendo uns micro joguinhos pra Arduino e Raspberry, né? E joguinhos assim, sei lá, bem sem vergonha. Game Boy, mesmo. assim. Tipo assim, e um controlinho personalizado dele, com a marca dele. Legal. Projeto. Mas assim, não sei se é viável, não. E daí futuramente ele falou, olha, vou pensar futuramente numa impressora 3D, começar a imprimir aí uns protótipos. Não é o que ele busca para alta escala, mas tem para protótipo mesmo. Eu tenho em algum lugar aqui uma base que era um gamezinho com Raspberry Pi. Então ela vira um mini arcade, um fliperaminha. Você coloca Raspberry, uma telinha LCD ligada nela, uns botõezinhos que já liga direto nela, e a estrutura toda do arcade é feita na impressora 3D. Eu tinha começado a imprimir aqui. Fica um fliperaminha desse tamanho, do tamanho da Rasp. Isso é o que... Mas, cara, e assim, uma coisa que eu quero dizer, e que de maneira alguma é uma crítica ao trabalho do seu amigo, assim, mas na minha visão das coisas, e tem a ver com o que a gente está falando sobre software livre, a grande ideia, e até por isso que eu chamo vocês e faço essas oficinas assim, convido as pessoas para aprenderem, quero que todo mundo aprenda, é pra gente parar porque assim, não é parar um pouco, mas assim, para parar de olhar para tudo como se fosse um produto para virar dinheiro. Às vezes era mais legal que todo mundo tivesse condições de fazer o seu próprio joguinho desse aí, do seu próprio jeito, e imprimir na impressora coletiva que tem ali no bar. Mas eu digo assim, autossustentar o vício. Então você vai começar a produzir. Você começa a produzir, não é que eu vou procurar mercado, mas de repente eu tenho um vício lá, quero mexer nos meus personagens, eu quero fazer meus artesanatos da vida. É isso. Aí eu tenho que sustentar meu vício de alguma forma. Igual esse cara aqui, meu. Ele faz... A produção dele é muito... Eu já vou mostrar o usuário dele no Thingiverse. A produção dele é muito grande. Ele faz um zilhão de personagens. Ele pensa em cenário. Não ser um fim em si mesmo, isso você quer dizer, né? Às vezes a pessoa gosta tanto, ela vai fazendo tanto que acaba se tornando um negócio pra ela, porque ela faz bastante. Mas não é um fim em si mesmo, né? Não é um fim. Você vai porque é um produto novo assim, você tem que pensar nas aplicações diversas. Exato. E principalmente, o que eu quero dizer assim, Arduino, Raspberry Pi e impressão 3D são três tecnologias que elas vêm do mundo do compartilhamento, do aprendizado e tal. É um pouco controverso quando você quer fechar essas tecnologias numa caixinha e vender como um produto pronto, sabe? Elas são tecnologias de prototipagem. O Arduino também é uma tecnologia de prototipagem. Já vou, para quem não conhece, falar um pouco de Arduino, se der tempo também. Bom, gente, baixamos esse clipezinho, abri dentro desse programa que é o Repetier. Não é o único, não é o melhor, é o que temos para hoje. Daí dá para fazer de diversas maneiras. Aqui eu faço de um jeito, em casa eu faço de outro. A maioria das impressoras elas imprimem com um cartãozinho de memória, ou via rede, ou via USB. Aqui a gente vai usar o USB. Então, a minha impressora, que acho que está desligada, essa fonte não é dela, mas funciona, uma fonte de notebook normal. Ele trabalha com 19 volts? 19 volts, acho que de 12 a 19. Cadê o... Vou fazer uma pergunta. Todos os programas geralmente dá pra você editar assim, que você vai fazer, a arte que você vai fazer? Aqui no caso eu não posso editar muito, eu não posso, por exemplo... Cortar ele no meio. Cortar no meio, não. Antes até dava, mas dava muito pau. Então se eu quiser fazer uma alteração, achatar ela daqui pra lá, alguma coisinha dá pra fazer. Mas se eu quiser, por exemplo, escrever meu nome ali do lado de baixo relevo, não. Tem que tirar daqui, abrir num software específico, Blender, SolidWorks, o SketchUp e tal, né? E fazer lá. Daí depois salvo, exporto e abro aqui de novo. Então eu coloquei aqui, liguei, não sei o que.
como eu fiz a burrice de abrir o programa antes da impressora, vamos ver se ele vai conectar, talvez não conecte de primeiro. Já configurei, conectou. Já configurei tudo bonitinho. A velocidade da comunicação serial, tudo está no manual da impressora. Vai ter o driver que a gente vai usar e tudo mais. Não é nada de outro mundo, só vou mostrar para vocês, é isso aqui. Que tipo de conexão vai fazer? Conexão serial, TCP/IP via rede, impressora virtual ou o próprio servidor do Repetier. Então eu vou usar serial, usando USB. Qual a porta que tá ligado? Por padrão, testando algumas vezes aqui, eu já descobri que é sempre na COM 5 que ela conecta. Na COM 3 e COM 4 tem outras coisas. A taxa de transmissão não era para estar isso, mas ela está em 38.400. Era para estar em 56 ali. Protocolo de transferência eu coloquei automático. O resto das coisas é padrão. Qual a velocidade de movimento, tamanho da mesa, características dessa impressora e dessa extrusora. Aqui a mesa, né? Para, por exemplo, ela não tentar andar mais do que deveria, esse tipo de coisa, assim. Mas é a primeira calibragem, né? Aqui outras coisinhas mais específicas. Não vem ao caso agora. Como você movimenta e você falou que ela tem uma inclinação, existe algum teste que você pode imprimir para fazer calibragem? Sei como que é feito. Sim, isso daí tem de tudo, né? Essa impressora é meio que bruta, na mão. A minha, ela já tem eu tenho um servomotorzinho com uma ponta de prova, ela mede uns pontos assim e já faz uma adequação direta via software na inclinação, então sempre fica bonitinho. Mas isso aqui é, por exemplo, uma peça de teste. Primeira coisa que a gente percebe é que ela ficou levemente inclinada, então eu tenho algum problema relacionado a isso, que em geral é um problema de temperatura. Por que a gente faz isso? Porque eu preciso medir, por exemplo, se eu mandei uma peça que tem 9 centímetros de lado, isso aqui está exatamente com 9 centímetros. Então, no Thingiverse mesmo, tem todo tipo de peça de calibração. Cubos, coisas desse tipo, grids, círculos, né? Até esferas para coisas mais complicadas. E daí, técnicas de calibração tem várias. Em geral, o que é mais complicado é fazer a calibração fina. Que é fazer, por exemplo, com que o número de passos dos motores de passo da impressora batam com o tanto de milímetros que você quer subir ali. Isso é uma coisinha chata que eu nem queria falar assim muito como, mas eu, por sorte, também nunca precisei fazer. Mas é assim, comprei a impressora, ela está com alguma coisa estranha. Como que a gente vai resolver o problema? Então, primeira coisa, nivelar a mesa bonitinha. Eu boto um nível aqui, nível de caixa de bolha mesmo, de caixa de ferramenta. Boto o nível aqui em cima, nessa direção, nessa, e vou... Essa aqui não tem, eu fiz uns calços. A versão anterior tinha uma molinha, a minha também, ela é suspensa em umas molinhas. Você ajusta as molinhas até ficar bem nivelado. E eu boto nessa daqui, por causa desse problema do peso, o nível aqui também. Porque eu já sei que ela vai inclinar dessa maneira. Então o que eu fiz foi que eu inclinei a mesa meio que na mesma inclinação, para evitar essa peça, por exemplo, que aqui tá bom e aqui ficou ruim, porque ela foi impressa assim e lá a altura num ponto estava diferente aqui. Bom, ela tem aqui, poxa, deixa eu virar ao contrário. Ela esfriou com esse filamento, eu não tirei Mas primeiro pra galera de lá, isso aqui é um sensor de altura magnético. Aqui, essa ponta roxa, não, laranja. Essa ponta laranja é o... terminou de quebrar. Ela é uma pontinha magnética para medir a altura. A versão anterior dessa impressora era um parafuso aqui atrás que você regulava. Pode ser... Existem outros tipos de sensores assim, né? Bom, estou aqui no software. Eu preciso... Na verdade agora, na minha opinião, é a parte mais importante do processo. Aqui eu posso redimensionar, girar, aumentar, diminuir, deixar ela meio tortinha, uma edição bem básica, ou ainda botar várias dessas para imprimir ao mesmo tempo e tal. O próximo passo é o fatiamento. A gente usa softwares específicos para fazer isso. O mais comum é o Slicer. Existem outros, existe o Cura, existe o Simplify. O que eles são? Eles são programas de computador que eles fazem uma leitura.
desse desenho em 3D e compatibilizam ele, eles transformam ele naquela sequência de passos que a impressora tem que fazer linha a linha, o quanto de filamento que ela tem que jogar lá para dentro, quais os caminhos que ela vai fazer. O algoritmo da impressão. Exato, o algoritmo da impressão, essa é a palavra. Para quem já trabalha com CNC, ele vai gerar o código G, o G-Code, né? E algumas pessoas estudam bastante isso, então você consegue identificar no código movimentos específicos, por exemplo, esperar alcançar determinada temperatura e tal. E daí tem uma galera que se especializou em hackear esses códigos e fazer coisas divertidas, tipo música com isso, que também dá pra mostrar. Mas assim, eu uso o Slicer e ele tem uma série enorme de configurações muito específicas, e aqui é a hora que a experiência começa a entrar em jogo. Eu ainda estou longe de descobrir como resolver todos os problemas que eu enfrento, mas assim, essa peça aqui era muito larga e a temperatura não sei o que deu uma inclinação assim. Essa inclinação na base, tipo essa própria que está na sua mão, chama warp. Estão vendo que aqui ela está mais grossa que aqui, apesar de ter que ser a mesma coisa. Quando a gente bota aqui na superfície, ela faz assim, né? Nas pontas. Esse warp, se quiserem pegar mais perto e passando aí, não sei, é uma droga lidar com isso. Puta, é sempre um problema essa porcaria. Então, quais as melhores condições de impressão que a gente coloca lá? Outra coisa, eu falei que essa peça está com preenchimento de 20 e poucos por cento, 30%. Essa aqui está com 40%. Isso também dá para acertar, não precisa acertar na hora do desenho. Eu posso jogar todas as informações aqui no Slicer, no programa que vai fatiar. Aqui, ó. A qualidade da impressão, a altura da camada, aqui está definida para 0.2 milímetros. Aumentei um pouquinho a qualidade normal da impressora, que é 0.3. Mas a primeira camada, eu faço ela sempre bem grossa para aderir legal na mesa. 0.35. Não vou explicar tudo, mas só para vocês entenderem. Em fio, preenchimento, em 20%. Qual o padrão de preenchimento? Retilinear, linear, concêntrico, colmeia. Colmeia daquela peça colmeia. Exato, aquela peça que vocês olharem contra a luz, vocês vão ver o formatinho de colmeia. Colmeia é bem legal, muito utilizado até em, por exemplo, o tipo de madeira que vai em móvel de avião. Porque ela tem que ter uma estrutura boa e pesar pouco, né? E é uma das boas sacadas da colmeia. E é uma das mais resistentes também. Ela tem essa... Então, tipo, botando na balança, ele é o melhor custo-benefício entre gasto de material, resistência e peso, né? Exato. Então, eu faço quase tudo com colmeia, mas nem tudo necessariamente se beneficia disso. O retilinear é um pouquinho mais rápido. Então, você pode pedir para ele o preenchimento interno ser em algum padrão. Tem outros algoritmos, Hilbert Curve, espiral ou octagrama espiral. Tem outros algoritmos aí, em geral eles são demorados e estranhos, mas para alguns tipos de peça é legal. Em geral, o concêntrico para peças desse tipo, mas mesmo assim, o retilinear resolve tudo quase sempre, ou o próprio colmeia, né? Um monte de detalhezinhos. Se vocês olharem para essa peça aqui, tá facinho de ver que o preenchimento dela foi feito nessa direção, a exatos 45 graus das laterais. Isso está aqui embaixo, eu posso trocar, não quero 45 graus, quero mais justo, né? Mais obtuso, mais agudo. Daí eu escolho o ângulo ali, ele faz isso tudo. É o jeito que ele vai tratar o desenho 3D que você está alimentando ele. Aqui, ele sempre dá em geral, quando a gente está usando o ABS, o PLA nem tanto, dá sempre problema de aderência na mesa. Então você pode fazer uma espécie de saia em volta, que ele preenche umas camadas lateralmente na primeira camada, faz ela um pouco mais espalhada, depois você quebra para ela colar mais na mesa. Ele pergunta, por exemplo, quantos milímetros você quer, né? Aqui está com 0 porque a gente não precisa. Eu vou colocar 3 para a gente ver. E já vou salvar aqui. Suporte, daí eu tinha falado da questão do personagem de braços abertos. Eu quero fazer um personagem com os braços abertos. Só que como que a impressora vai desenhar no ar o braço? Vai estragar, vocês podem ver
o queixo do dinossaurinho aqui, tá tudo melecado. Não sei se ajuda aqui, se vocês querem pegar na mão e passar. Ele fica todo irregular, porque a impressora não consegue desenhar no ar, né? Imprimir no ar. Tem uns outros exemplos. São exemplos de milagres, na verdade. Essa peça aqui, ela foi feita sem suporte. Essa aqui também. Mas, vocês vão ver a diferença. Essa aqui está muito melhor, porque essa tem algum erro no slicer, que ela botou material demais, derreteu, ficou horrível. Mas essa, a impressora, ela matou a peça no final, porque alguém foi fazer uma customização do G-Code e botou uma instrução errada no final para ela ir para a origem. Então ela terminou a peça e ela entrou derretendo, apertando e acabou com a peça. Mas tudo bem, dei uma olhada. Foi tentar fazer a música errada. No Thingiverse, se você procurar lá, tem vários temas musicais assim que você coloca. Bom, gente, velocidade. Isso vai muito do modelo da impressora, da qualidade do motor, das coisas todas, mas assim, em geral, quanto mais lento, mais material vai sair. Então, se você quer um acabamento bom, não dá pra saber se é mais rápido ou mais lento que você vai precisar. Em geral, mais lento fica melhor, né, tal. As camadas colam mais umas nas outras, né. Mas às vezes, você precisa que ela faça movimentos rápidos, até pro bico esfriar um pouquinho nesse movimento. Às vezes você, por exemplo, essas duas peças que eram de xadrez e quebraram. Eu estou fazendo a impressão se eu quero imprimir uma peça só dessa daqui, e a cabeça desse robozinho é o melhor exemplo. O bico fica sempre tão perto dali que ele nunca deixa esfriar o material, ele vira uma meleca. Então, o que algumas pessoas fazem? Imprime duas peças iguais lado a lado, que ele faz uma camada, ele vem pra cá e faz essa camada. Só o fato de ele sair de perto e ter que passar um pouquinho pelo ar, bem rápido, ele já esfria o bico, só o suficiente para ele parar de derreter o que já estava posto. Então são truquezinhos que a gente vai aprendendo, né? Você pode estabelecer aqui, então essa aqui é a parte que eu perco mais tempo sempre no slicer. Qual a velocidade que ela vai gastar para fazer os perímetros externos, os internos, a cobertura, né? Eu descobri também que na minha impressora, se eu fizer a cobertura um pouquinhozinho mais lento do que estava, que ficava lindo, assim, bem lisinho, né? Caso eu tenha impressoras que tem mais de uma extrusora, que é essa parte aqui da frente, preciso falar um pouco mais sobre isso já. Eu posso calcular, por exemplo, a distância entre uma e outra, para imprimir com duas cores, coisas desse tipo. Características do filamento, espessura, temperatura que eu vou trabalhar, se a mesa é aquecida ou não e tal. Características da impressora, tamanho. Aqui alguma customização do código G. É aqui que eu faço as musiquinhas se eu quiser. Eu coloco as musiquinhas. Pra quem não entendeu da musiquinha, vocês vão ver já. Eu não vou botar nada pra tocar agora, mas os barulhinhos que ela faz, assim, por causa dos motores de passo, são muito musicais. Bom, então beleza. Eu nem sei se tá certo aqui, mas eu fiz uma... Eu acertei algumas coisas no slicer e... Eu vou pedir para ele picotar, então. Eu só vou desmarcar isso aqui para ficar exatamente como está configurado ali e mandar ele fazer. Então, mudando um pouco o assunto, nada a ver com o que você está apresentando. Você tem algum software para controlar motores de passo em geral, tipo disquetes, HDs em geral? Não, esse o Repetir faz isso, mas eu não tenho, mas existem assim, né? Eu só achei para Arduino o projeto, para PC em si, não. Para Arduino eu já fiz um aí, mas não sai lá essas coisas. Acho que o grande esquema, na verdade é o seguinte, você vai precisar de alguma coisa para controlar os motores, né? Então a melhor coisa é usar um Arduino, os drivers dos motores, conecta o Arduino no PC via serial e controla o Arduino. Sim. Agora para controlar... Dessa forma eu desenho, mas eu queria... como eu uso direto do PC e ligo lá nos cabos serial, sabe? As comunicações dele aí. Eu não sei se isso é possível, na verdade. Bom, aqui eu posso mandar ele imprimir, ou salvar num arquivo, é assim que eu faço, eu salvo no cartão SD, cartão de memória, coloco na minha impressora e faz. Aqui ó, o G-Code, se eu quiser editar, tá conseguindo ver? Ele tem comandos, ó, M107, M104, ó, M104, S210. Ele acerta a temperatura. Então se eu errei lá, eu posso vir aqui e apagar. Agora a temperatura vai ser 209 graus e não 210.
G21, as unidades estão em milímetros. Coisas desse tipo, né? M109, espera a temperatura ser alcançada até antes de passar para os próximos passos. Depois é coordenada X, Y e tal. Mas isso aqui não precisamos esquentar a cabeça. Antes de eu mandar imprimir, tem essa parte de controle que controla os motores da impressora, né? É o central de controle. Eu vou dar um home, talvez ela dê pau. Eu tive que substituir um motor, daí deu um problema no fiozinho, eu tive que fazer uma gambiarra, obviamente. Não ficou boa, mas ela funciona 90% das vezes, então eu não desfiz ela até agora. Deu sorte que funcionou agora. Sempre, o problema da gambiarra é que ela funciona, né? Então, mas às vezes ela começa a imprimir, ela treme, solta o fiozinho lá, ela fica doida, o eixo Z fica doidão. Gambiarra é uma adaptação técnica provisória permanente. Exato, adaptação técnica provisória permanente. E aqui, enquanto ela está imprimindo, e por isso que eu gosto de usar o repetir, eu consigo controlar o avanço, a vazão, a temperatura, né, a própria ventoinha dela e tal. Bom, parar de ficar falando, eu já cortei no slicer, é só dar um executar aqui, que a impressora vai então começar a se preparar para imprimir. Se quiserem, vocês estão mais longe de mim, mais perto aqui, fiquem à vontade. O que ela está fazendo agora? Eu setei a temperatura do bico quente a 210 graus. Então ela está, da extrusora no caso, está esquentando até bater lá. Então ela não vai fazer nada enquanto não chegar lá. Tem alguma impressora que já tem o bico ali que resfria, dependendo do trabalho que quer fazer, entendeu? Que você falou que tem o tempo para ela ficar mais certinha, que é fazer duas peças, uma do lado da outra, para o tempo dela girar, que vai esfriar o bico. Cara, deve ter, pra ser sincero, mas a gente tá falando de um nível de impressoras caseiro quase, né? Então os truques costumam funcionar melhor do que... Mas com certeza dá pra você, na verdade, regular camada a camada, se você quiser, dentro do slicer, a temperatura que vai ficar. Não necessariamente precise, né? Você vai ter que fazer uma análise de como ele fatiou e já sacar, ó, a partir daqui vai dar problema, então abaixa a temperatura, aumenta a temperatura ou alterna, sabe? Gente, mas pra quem nunca viu, só vou mostrar aqui, ó. As partes dela. Isso aqui é o que a gente chama de extrusora. Ela é, nesse caso, de alumínio, mas ela poderia ser de plástico ou podia ser impressa. A minha é impressa. Esse motor é um motor que controla a extrusora. Ela é responsável por alimentar essa parte de baixo, que é o hot end, o bico quente, com o filamento. Então o motor vai girar aqui, essa estrutura esmaga e vai, conforme ele vai girando, ele vai empurrando o filamento aqui para dentro e puxando quando é necessário também, para aliviar a pressão aqui, para não dar bolha e tal. Eu não calibrei a altura antes da gente começar, porque eu esqueci, mas eu acho que já está certinho. O fabricante recomenda mais ou menos a altura de 1 ou 2 folhas de papel entre a mesa e o bico, né? Então você fala para ele ir no zero, quando ele chegar no zero tem que estar essa alturinha de menos de 1 milímetro, mas um pouquinho mais que uma folha de papel. Se olharem para a pontinha, está começando a derreter o filamento, porque a gente já está lá, ó, a 180 graus, que é mais ou menos onde o PLA começa a derreter. Em 190 ele já vai estar praticamente pronto, assim. Mas a gente está imprimindo a 210, pelo menos no começo, para garantir. Mas eu já imprimi a 190, dependendo da marca, do filamento, da espessura, até da cor que você está usando, pode ser que funcione ou não. E quanto ao tracionador da bobina? A bobina, você vai desenrolando manualmente ou nessa posição ele vai puxando de boa? Vai puxando de boa. Aqui você controla, né, a tensão que ele vai aplicar aqui, né? E também eu tive um problema muito sério com a impressão. Eu vou mostrar uma foto pra vocês, não sei se está no meu celular, que a peça ficou horrível. Eu demorei muito tempo para descobrir, mas na minha impressora é diferente esse parafuso onde fica. E tava frouxo, simplesmente. Eu só tinha que sentar a mão ali. Deixa eu sair da frente para vocês poderem capturar melhor. Ela vai começar a imprimir e 2 segundos.
fazendo um perímetro, ela tinha feito um perímetro externo, basicamente para limpar o bico. Você viu que ficou uma gotona ali, logo que ela chegou. Eu ia até tirar, fui pegar a régua para tirar, porque eu gosto às vezes de tirar, né? Mas dá pra você configurar ela pra ir no cantinho, deixar um monte de material só pra eliminar aquela ponta, aquele restinho de material velho que ficou. Depois ela volta. Ali, você vê que já tá dando defeito, né? Ela vai estar espalhando. Mas tudo bem, vamos deixar ela fazer a primeira camada, depois a